Fala pessoal, beleza? Júlio Bissoli falando aqui. Então, hoje eu queria mostrar para vocês esse sisteminha que eu desenvolvi, né? Tá até aqui mostrar um pouquinho para vocês e tal. Mas antes, né, tô até dando spoiler, antes de mostrar o que ele faz, né, qual que é o intuito, eu vou apresentar para vocês qual que foi a proposta, né? Por que eu desenvolvi esse sistema. Então, esse sistema ele foi proposto para mim por um desafio, como um desafio técnico, né? E a ideia do desafio é a seguinte: tem uma determinada empresa, né, que um dos problemas que eles têm é conseguir sincronizar os colaboradores às jornadas, né? O que são jornadas? Jornadas é uma ação uma série de ações que são feitas, né, internamente lá, enfim. E elas têm que ser sequenciais ou não, né? Não ficou tão bem definido, mas enfim. E essa série de ações elas tem que ser trigada para determinado colaborador. Então, a gente tem que conseguir associar um colaborador a uma jornada, e essa jornada tem que ter um começo, né? Tem que começar a partir de uma data, e a partir dessa data ela vai trigar ali as ações, e essas ações podem ser qualquer coisa, né? Desde envio de e-mail, envio de mensagem do WhatsApp, acesso de outra API, né? Enfim. A proposta do projeto é essa, né? Então, antes de eu mostrar como que eu desenvolvi, já vou mostrar mais ou menos como ela está funcionando, né? Já tem um spoilerzinho. Aqui está aqui o sistema, está até aqui no ambiente que eu subi na minha VPS, né? Aqui você tem aqui as execuções, né? As últimas execuções, tem os colaboradores, você pode cadastrar colaborador também, você pode ter as jornadas, tá vendo? Aqui cada jornada tem várias ações, esse aqui só cadastrei uma, você pode ir cadastrando várias. Aqui eu coloquei também que as ações elas podem ser sequenciais ou não, ou seja, se elas não forem sequenciais, você pode disparar várias ações de uma vez só, né? Nesse caso aqui, as 3 de uma vez só. Se elas forem sequenciais, ela vai começar só vai começar a próxima depois que a anterior parar, né? Então, aqui no sistema também eu deixei isso selecionável, né? Não deixei estático. E aqui os triggers que vão disparar, né? Cada ação. Por enquanto só criei 2, mensagem de WhatsApp e mensagem via e-mail, né? Só criei esses 2 triggers, mas aí depois mais pra frente, caso queira expandir, é só fazendo a integração e criando mais triggers, né? Que cada ação vai fazer. Então, vamos já mostrar aqui como é que ela funciona. Eu já vou, para você associar uma jornada a um colaborador, você vem aqui, seleciona o colaborador, associar nova jornada. E você vem aqui, pesquisa a jornada, só tem uma, então vai aparecer só ela. Vou colocar hoje o horário que você quer, eu vou colocar meia-noite, porque senão ela vai 0 horas, né? Vou colocar 0 horas de hoje, senão eu não vou conseguir testar legal, só para mostrar para vocês. E não vou botar como recorrência diária também não, né? Outra coisa que eu fiz também é poder que as jornadas, né, que você cadastra, elas possam valer vários dias, né? Em vez de você ter que cadastrar, por exemplo, supondo que você queira uma jornada que aconteça diariamente, só vir aqui e fregar como diário, né? Em vez de ter que ficar cadastrando vários. Então, salvei, já cadastrou aqui uma outra jornada, ela está como criada aqui, né? Deixa eu vir aqui para o meu ambiente de dev, que aí eu consigo mostrar para vocês mais fácil, que eu consigo forçar essa jornada aqui ela executar, né? Execuções, aqui, né? Esse é um ambiente de dev, mas eu estou usando o mesmo banco. Aqui, se eu vier aqui, deixa eu só mudar o tempo de subindo o meu back-end. Aí, tá vendo? Já fez a jornada, já executou ela e tentou executar de novo, só que ela já foi executada e não executou de novo, né? Aqui no log. Deixa eu até voltar aqui para não ficar tentando toda hora.
E eu devo ter recebido um e-mail, deixa eu ver aqui se eu recebi. Aqui, ó, recebi o e-mail, teste, seja bem-vindo. Um monte de e-mail aqui que eu estava testando, né? Mas teste, seja bem-vindo, eu recebi agora, 8h28, 8h48, né? E aqui, se a gente for ver aqui agora, a jornada está completada e tem aqui uma outra execução, né, finalizada. Então, a ideia é bem simples, né? É você conseguir justamente fazer essa associação de jornadas, né, e aos colaboradores, né? Você viu que a mensagem, né, o seja bem-vindo, foi justamente o que apareceu aqui no meu e-mail. Poderia ser qualquer outra coisa, né? Enfim, eu deixei assim para deixar simples mesmo. Então essa foi a minha implementação, né? Esse aqui já é o sistema, digamos assim, final, né? Então vamos lá, como que eu desenvolvi esse sistema, né? Vou vir aqui de novo aqui no meu esquema. A ideia é o seguinte: no meu back-end eu criei essas duas entidades, né? Eu criei tanto colaboradores quanto jornada no meu back-end. Como eu usei um banco de dados não relacional, usei o MongoDB, eu dentro da jornada eu inseri a estrutura de ações também. Então ficou um embedded, né? Um array embedded de ações dentro da jornada. E aí, um colaborador pode ter muitas jornadas e uma jornada pode pertencer a muitos colaboradores, né? Então aqui, essa mesma jornada aqui, por exemplo, ela pode ser associada por vários outros colaboradores e vice-versa, né? Então, como é uma relação N para N, eu tive que criar uma tabela associativa aqui e eu chamei ela de job. Por ser Mongo, né, DB, então é um banco de dados não relacional. Não necessariamente seria obrigatório fazer essa tabela de associativa, né, que se fosse modelo relacional, obrigatoriamente eu teria que ter essa tabela associativa, porque não tem como fazer relação N para N. Mas no Mongo daria para fazer outra forma, né? Daria para fazer esses arrays aqui embedded, mas enfim, eu quis manter essa tabela aqui, porque nela eu consigo gerenciar, né, quais são as ações que vão ser executadas no dia. Então aqui eu tenho o relacionamento entre colaborador e jornada. Então eu tenho essa relação. Eu também tenho a data que vai começar, o status e outra informação também que eu até mostrei anterior, se esse job ele é recorrente, ou seja, se ele é diário ou não, né? Se ele tem que ser frequente ou não. Então aqui eu coloquei aqui o início e recorrente. Eu coloquei mais essas duas outras informações aqui dentro do job. E tá, beleza. E como é que eu fiz? Qual que foi a estrutura que eu usei para executar os jobs, né? Então, aí eu criei uma outra tabela chamada Run Jobs. O que tem nessa tabela? Ela é como se fosse uma tabela de logs de execuções de jobs, né? Então, como é que funciona? Na verdade, eu criei essa entidade toda chamada Run Jobs, né? Tudo isso são entidades também. Eu usei o Nest.js para fazer o back-end. E aí eu criei um cron job. Vou deixar ali redondinho aqui. Esse cron, ele é sincado todo dia meia-noite. Justamente foi esse dado aqui que eu alterei aqui, né? Justamente é o período que acontece a recorrência. Eu botei para ser 10 segundos, para ser mais rápido, para mostrar no vídeo. Mas por padrão eu coloco ele todo dia meia-noite, né? No meu ambiente de produção aqui, tá todo dia meia-noite rodando o cron. E aí o que ele faz? Ele só faz uma coisa. Ele vem aqui, quando ele aciona, né, o timer dele, ele chega aqui para esse cara e fala,
executa os jobs de hoje, né? Aí passa a data para esse cara aqui e esse cara faz o quê? Ele vai, faz um filtro para os jobs e pergunta quais são as tarefas que tem que ser, que já foram iniciadas, né? Ou seja, que o período de início delas é hoje, ou se já passou, mas só que é uma tarefa recorrente. Aí ele me retorna isso, eu salvo e depois, tendo toda a lista de jobs que vão ter que ser executadas no dia, eu coloco isso em uma fila. A fila, eu estou usando o Boom, né? Ele é como se fosse um facilitador de utilização de filas, né? Ele já tem uma série de funcionalidades ali que facilitam você utilizar a fila. Então, ele tem uma funcionalidade que você consegue adicionar um item na fila e outra de ficar escutando quando que ele executa. Então, e ele usa por trás dos panos o Redis, né? Então, o que ele faz? Todo dia, o cron, meia-noite, chega para esse cara aqui e fala: executa os jobs de hoje. Ele pega os jobs de hoje e a primeira coisa que ele faz é ir um por um, adiciona na fila, né? E aí adiciona todos os jobs do dia na fila e a fila vai respondendo. Sempre que um job for executado, ele responde e esse cara aqui, ele salva o status de execução, né? Então, a arquitetura é essa, ficou bem simples, né? E acabou funcionando bem legal, assim, essa estrutura. Por que eu usei a fila aqui, né, para executar os itens e não executei direto aqui, né? Porque aqui eu já tenho a lista de todos os jobs que eram para ser executados, né? Por dois motivos. Na verdade, tem alguns, né? Primeiro, a fila ela me dá uma estrutura muito mais robusta de gestão desses jobs, né? Então, eu posso definir quantas vezes ele vai tentar executar. Se der falha, eu tenho esse resultado. Se der sucesso, eu tenho também. Então, esse já é um ponto positivo, né? E também um outro ponto positivo é poder, né, ter o delay ali. Não sei se deu para perceber. Quando você vai adicionar uma jornada, você fala qual hora que vai começar determinado dia. Então, aqui na fila tem um espaço lá que é o delay que você vai colocar. Você consegue colocar quanto tempo em milissegundos que ele vai acontecer depois que ele foi adicionado. Ou seja, como eu sempre adiciono todo mundo à meia-noite, é só eu colocar a quantidade de horas que ele vai executar, né? Então é outro ponto de vantagem também, né? E por que também, né, que eu estou fazendo isso diariamente, né, e não só colocando tudo direto na fila? Primeiro que eu posso perder, né, supondo que eu precise reiniciar se eu colocar isso no meu servidor aqui, por exemplo, eu tiver que reiniciar ele, eu vou perder a minha fila, porque como usa o Redis, ele fica em memória. Então, supondo que o cara cadastrou um job para acontecer daqui a, sei lá, um ano, muito provavelmente esse sistema aqui eu vou ter que reiniciar ele, vai perder a memória, vai acabar perdendo esse job. E aí eu teria que ficar fazendo um cron para ficar vendo o que está ou não na fila, meio que daria no mesmo. Eu tendo esse cron diário aqui já simplifica bastante o esquema. E por ser um período curto de tempo, né, sei lá, supondo que eu tenho que desligar hoje o sistema, né? Então a quantidade de itens perdidos na memória seriam bem menores e eu consigo rodar só para aquele dia de novo e descartar os que já foram executados e os que não foram, né? Então tem essa vantagem também, né? E sem contar também que consumo muito menor de memória, né? Se eu colocasse tudo aqui na fila, por exemplo, milhares de jobs aí na fila,
para sempre aí, vão ficar sempre consumindo memória, sendo que só vão ser executados uma vez e quase nunca só vão ficar assim, ocupando espaço em memória do computador, né, que vai processar os dados, né? Então, não vou me alongar muito para não ficar um vídeo muito longo, né? Então agora queria falar para vocês quais foram as minhas principais dificuldades, né? Esse desafio foi proposto para mim quarta-feira à noite, mais ou menos, né? Então eu desenvolvi ele mais ou menos 2 dias, né? É um sistema simples, né? Não tem nada muito complexo, né? Mas aí eu acabei agarrando um pouquinho, principalmente no Nest.js. Na verdade, foi até um vacilo meu, né? Eu já trabalhei com Nest, só que eu estava bem enferrujado, assim, fazia um tempinho que eu não tinha trabalhado com ele. Aí tinha uma ou outra coisa que eu acabei agarrando, quando eu fui ver era eu super bobo, assim, de botar o name default, enfim. Acabei perdendo algumas horas aí, né, nesses 2 dias de trabalho, mais ou menos. Acabei perdendo algumas horas à toa com um errinho besta, né? Então, meio que a maior dificuldade foi meio que vacilo meu, que eu, né, poderia ter escolhido outra ferramenta que eu estava mais acostumado, né? Mas, por outro lado, foi bem positivo também ter usado o Nest, né? Eu ter recapitulado foi bem bom. A ferramenta é muito robusta, toda a parte de cron, de rotas, a parte de Swagger, né? Tem também aqui a documentação da API. Ele basicamente vem pronto, né? Só instalar o plugin, ele já fica tudo pronto. Então, assim, embora eu tenha quebrado a cabeça com um errinho bobo, né? Por ter esquecido a sintaxe, algumas coisinhas bestas, foi bem vantajoso usar o Nest nesse momento. O front-end eu fiz em Next, né? Eu ia fazer em React puro, só que como eu acabei agarrando um pouco com o Nest, né, para fazer o back-end, aí eu falei, vou no Next, que é o que eu estou mais habituado no momento, né? E aí eu vou nele que eu me garanto, né? Aí também não tem muito segredo, eu nem usei muito server actions, essas coisas não. Eu só fiz o simples mesmo. Função do Next mesmo, que é nativo do Next, foi a questão das rotas, né? Mas bem pouco também, o resto foi bem simples. Eu usei o Tailwind para estilização e o ShadCN como lib de UI, né? Eu usei esse aqui, o ShadCN, que eu acho bem bonito esses templates deles aqui e tal, esses componentes já prontos deles, né? Tem vários aí. Pontos de melhoria, né? O que eu acho que eu poderia melhorar foi... acabou que o meu tempo ficou um pouco curto, eu não consegui fazer testes muito bons, eu fiz testes bem simples, né? Aqueles testes mais de execução com dado mocado, teste unitário eu fiz com Jest. Então, queria ter feito testes mais elaborados, usando banco, né? O teste de execução sequencial. Infelizmente acabou ficando meio apertado de tempo para mim, acabei perdendo muito tempo com o errinho bobo no Nest, mas fiz os testes, né? E acho que também deu para testar uma gama boa de tarefas. E outro ponto que eu acho que poderia ter melhorado também, talvez seria a questão da verificação das jornadas sequenciais, né? Adicionar as jornadas sequenciais aqui. Hoje o que eu faço é pegar o índice da action que foi executada, né? Porque aqui uma jornada tem várias ações, né? Nesses exemplos aqui só tem um. Então eu executo uma action quando é sequencial, né? Quando não é, eu adiciono, por exemplo, quando que tenha 3 ações, eu adiciono as 3 na fila de uma vez só, e eu nem me preocupo. Mas quando é sequencial, eu adiciono só a primeira na fila, fico escutando, aí quando eu recebo a mensagem, né, da fila de que essa ação foi executada, eu pego esse job e vou pro próximo da fila, né? Acabou que eu tive que fazer um esquema com índices lá e tal, acabou que não ficou tão legal, não ficou tão robusto, né? Eu tive que fazer uma série de verificações, mas enfim, está funcionando legal, mas eu queria ter feito uma coisa um pouco mais estruturada, né? E eu acho que esse é outro ponto de melhora também. Em geral, acho que está funcionando legal, né?
Por enquanto eu só tenho um envio de e-mail só como teste, né? Não adicionei novas triggers aqui. Mas já dá para ver o conceito, como é que ele funciona, né? Já está funcionando legal. E acho que é isso. Então, valeu aí. Qualquer dúvida e tal, entre em contato. Se tiver precisarem de ajuda com um projeto parecido também, estou à disposição. Valeu, pessoal. Tamo junto.